Porque, como dito, todos nós podemos dizer que Jesus é o Filho de Deus, crendo ou não. Isso todos nós podemos dizer. Aquele que acolhe a fé e proclama de fato Jesus Cristo como Filho de Deus e Senhor, e aquele que realmente abraça essa fé, ele também acolhe para si o projeto do Senhor Jesus. Esse projeto que é justamente a busca da vitória, e volta a lembrar que não é a vitória neste mundo, mas é a vitória para a vida eterna, para a salvação, porque essa é a vitória que nós buscamos. Nós somos peregrinos neste mundo, nós caminhamos aqui para, no momento oportuno, quando cumprirmos a nossa missão, o Senhor nos chamar para junto dEle. E acolher a fé e o projeto de Jesus Cristo é ser fiel, permanecer fiel a Ele, à sua palavra e aos seus ensinamentos. E por conta disso, então, deixar a vida ser transformada por aquilo que é pedido e por aquilo que é anunciado pelo próprio Senhor Jesus. E olha que essas coisas não são difíceis a nós, jamais. O grande problema é que nós não queremos renunciar a algumas coisas que são necessárias à nossa vida para que o Cristo nos preencha no nosso todo. Como era o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, no início, testemunhou o martírio de Estevão. O apóstolo Paulo perseguiu os cristãos, mas estava fechado, com um coração preenchido com tantas outras coisas, e até mesmo com a sua fé judaica, que ele não conseguia enxergar os sinais realizados pelo Cristo, e sendo ele o Messias. E a fé, então, exige justamente de nós renúncia. Então eu preciso renunciar àquilo que ocupa o lugar de Cristo em minha vida. Eu preciso renunciar àquilo que ocupa o lugar do Cristo em meu coração. Eu preciso renunciar a tantas coisas que eu busco, que na maioria das vezes não me acrescentam a nada. Às vezes até coisas que me impedem de viver uma fé verdadeira e me aproximar do Senhor. Então eu preciso dizer, Jesus é o Senhor, é o Messias, é o Filho de Deus? Sim, Ele é, mas Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus. E quando eu digo isso, eu me abro à sua graça, à sua palavra, para que ela realmente possa me transformar e para que ela possa tocar o mais íntimo e o mais profundo do meu ser. E aí então eu vou me deixar ser conduzido pelo próprio Senhor. Só que para fazer isso, precisa de uma coisinha que está ligadíssima com a fé, que é a confiança. O apóstolo Paulo diz, combati o bom combate, permaneci firme na fé. Então, ele confiou e confiou de tal forma nesse Deus, que no final de tudo ainda ele vai dizer, bom, cabe agora ao justo juiz me dar o prêmio da vitória, mas não sou eu que digo que sou digno ou não. É Ele quem vai me dizer se sou merecedor ou não do prêmio da vitória. Então, a confiança que nós devemos ter nesse Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, que faz com que nós abandonemos a nossa vida a Ele, para que Ele possa realizar o seu projeto, para que Ele possa realizar a sua vontade em nós, e que nós, sem medo, nos deixemos ser conduzidos por Ele. Porque essa é realmente a condição de todo crente. Essa é a condição de todo aquele que tem fé e aquele que proclama o nome do Senhor Jesus. Então não adianta eu dizer também que confio no Senhor Jesus, se no momento que eu passo por um aperto na minha vida, a última coisa que eu vou atrás, ou a última pessoa que eu vou buscar é o Senhor. Então eu vou atrás disso, daquilo outro, nada resolveu, aí sim eu vou atrás do Senhor. E se a coisa acontece de forma pior, aí a culpa sim passa a ser de Deus, passa a ser do Senhor. Só que o que nós buscamos? Aonde está a nossa fé? Em quem realmente nós confiamos? Porque diante da tribulação, aquele que crê, ele não hesita em realmente apresentar a sua vida, a sua dificuldade, tudo aquilo que está passando nas mãos do Senhor, e dizer, olha Senhor,
coloco em suas mãos, porque eu creio, porque eu confio, e sei que vai realizar aquilo que tanto eu clamo, aquilo que tanto eu necessito, porque és o Deus do amor, és o Deus da bondade. Então, a confiança, a própria fé, e por consequência de tudo isso, a entrega. Um coração duro, minha gente, um coração duro, pode até ter fé, mas ele não confia e muito menos ele se entrega. Porque ele está duro, está fechado em si mesmo, está fechado em si mesmo. Então é incapaz de primeiro reconhecer o quanto necessita de Deus, depois, nesse reconhecer que necessita de Deus, entregar-se totalmente a Ele. E esse é também um desafio para nós, porque como eu posso entregar toda a minha vida, todos os meus projetos, todos os meus planos nas mãos de Deus? Se eu tenho uma fé verdadeira e se eu confio. Porque se eu não tenho nem fé, ou a minha fé, daquela balançadinha, digo que confio, mas não confio, eu não vou me entregar. Então, o apóstolo vai nos convidar justamente a isso, a como ele, que enfrentou tantas coisas, em nenhum momento desanimou, porque é interessante a vida do apóstolo Paulo. Por diversas vezes ele foi enxotado das cidades, surrado, apedrejado, ele levantava, sacudia a poeira e na mesma hora voltava para aquela cidade para pregar novamente a palavra de Deus. Porque ele confiava, porque ele acreditava, tinha fé plenamente e sabia que quem ia à frente ali era o próprio Senhor Jesus para sustentá-lo, para fortalecê-lo, a fim de que ele pudesse anunciar a sua palavra. Às vezes, nós, diante de um pequeno probleminha, né? Diante de um pequeno problema, criamos um estardalhaço, uma coisa assim absurda, né? Nós queremos mover Deus e todo mundo, e queremos que Deus e todo mundo participe de um drama que às vezes é extremamente exagerado na nossa vida. Porque aí voltamos, aquele que tem fé, aquele que confia e aquele que se entrega, ele tem a serenidade de coração. E a serenidade de coração que aqui continua e que foi manifestada nesse trecho também pelo apóstolo Paulo. Se nós voltarmos no versículo 6, ele vai dizer assim, ó: quanto a mim, já estou sendo oferecido em libação, ou seja, eu estou prestes a sofrer o martírio, a morrer pelo nome de Jesus. E aí ele diz, né? Pois chegou o tempo da minha partida. Ele poderia falar assim, vamos comunidade, reza por mim, vocês estão sabendo que eu estou aqui prisioneiro, estou em Roma, eu vou morrer, faça alguma coisa. Mas ele diz, não, estou para ser oferecido em sacrifício. A minha hora está chegando, mas eu permaneci firme na fé. Olha aí, às portas da morte, a serenidade, por conta da fé e da confiança, aí se entrega realmente nas mãos do Senhor. E é assim, né? É assim que devemos ser todos nós. Confiarmos realmente nesse Deus. Nos entregar totalmente a Ele. E diante das situações, agir com serenidade, com mansidão. E entregar justamente, fazer como fez o apóstolo. Bom, eu mantive a fé, estou aqui. Agora, se eu vou ganhar a vida eterna ou não, é o justo juízo, o nosso Deus que vai dizer. Não sou eu. Por quê? Porque a confiança, a fé, a nossa entrega, nos leva a essa certeza. Mas, se caminhamos segundo aquilo que nos pede o Senhor, se caminhamos segundo os ensinamentos do Cristo, e da fidelidade da sua palavra, e dos seus mandamentos, é certeza que todos nós vamos alcançar a salvação. Isso porque cumprimos a vontade do Senhor Jesus. Mas, se nós, ora estamos aqui, ora estamos ali,
ora confiamos no Senhor, ora buscamos isso, ora buscamos aquilo, então, aí devemos nos perguntar, de fato, qual é a fé em quem nós cremos de verdade. Porque vale recordar que a salvação é universal, é para todos, é para todos. Todos. O Pai enviou o seu Filho ao mundo para resgatar, para salvar todo o gênero humano. Agora a grande questão é, todos querem aceitar a salvação? Porque tem aqueles que não querem. Tem aqueles que aceitaram, somos nós que aqui estamos e professamos a fé no Senhor Jesus, e tem aqueles que ainda não conhecem a salvação, porque não houve quem anunciasse a eles. Então, quando falo de tudo isso, é por quê? Porque a salvação depende da nossa parte, depende, mas na maior parte depende de Deus. E por que que depende de Deus? Porque o amor de Deus é incondicional por cada um de nós, por cada um de nós. O único pedido que o Senhor nos pede é justamente caminhar com Ele. A única coisa que é pedida pelo Senhor é que justamente caminhemos com Ele na sua graça, cumprindo tudo aquilo que Ele nos pede, cumprindo os seus ensinamentos, cumprindo o seu mandamento. Quando eu estava preparando esta reflexão, me veio o texto também do profeta Oséias, que é muito interessante a história do profeta, que foi anunciar a necessidade da conversão do povo para voltar para o único e verdadeiro Deus. Ele sentiu no coração, e Deus falou que ele precisava casar com uma mulher, né, que ganhava vida com o próprio corpo. Ele casou com essa mulher continuou naquela mesma vida, depois ele percebeu, e o que acontece? Ele em nenhum momento julgou aquela mulher, em nenhum momento ele deixou de manifestar o amor que tinha por aquela mulher. E ele pedia a Deus, mas meu Deus, logo eu que sou o seu profeta, por que fazeis isso comigo? E sempre clamando, pedindo uma resposta para esse Deus. E aí ele entendeu justamente que a resposta ele já tinha há muito tempo, que era o amor incondicional de Deus. E que ele deveria, como o próprio Deus, que nos ama de forma incondicional, também voltar e ir ao encontro daquela mulher para resgatá-la. Porque o amor de Deus, sendo incondicional, diante do nosso pecado, Ele vai sempre nos acolher, vai sempre nos resgatar. E não foi diferente, porque no final, ela o abandona, depois vai ser vendida como escrava. E o que ele faz? Nessa experiência do amor incondicional de Deus, ele vai e paga por aquela que era a sua esposa, e diz exatamente para ela: você não precisa ter ninguém, mas a mim você nunca vai perder. Combati o bom combate, permaneci firme na fé. O amor incondicional de Deus por todos nós, o amor de Deus que de fato não depende de nós, mas sim somente dele. O amor que nos salva, o amor que nos conduz à sua presença, o amor que fez com que o apóstolo Paulo confiasse até o momento em que foi realmente martirizado pela causa e pelo nome do Senhor Jesus. Por isso, que a experiência mais profunda que nós devemos fazer desse nosso Deus e do nosso Senhor Jesus é o amor que Ele tem por cada um de nós, a forma de como por Ele somos amados.